Meu nome é Paula. E eu sou a Bia. E nós somos da Igreja de Cristo Internacional em Goiânia. E eu quero vir aqui para agradecer a vocês do Rio de Janeiro que estão aqui no nosso culto de hoje, que vai ser um culto muito abençoado para todos nós aqui. Sim, e bom, bora ler uma escritura para começar o nosso dia. E a escritura que nós escolhemos foi Salmos 117. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. A partir dessa escritura, queremos encorajar a um culto e a uma semana de louvor e adoração ao nosso Deus, que tem amor eterno pela gente. Vamos fazer uma oração? Sim. Vamos orar? Senhor Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigada por cada um que está aqui assistindo o culto, Pai. Que esse domingo seja um domingo maravilhoso para todos, que o Senhor possa abençoar a família de todos nós que estamos aqui, Senhor, reunidos. Pai, obrigado por essa semana, obrigado, Senhor, que essa semana que está vindo agora também seja uma semana muito abençoada por Ti, Senhor. Obrigada por todos e obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente. Bom domingo a todos. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura sua vida? É só Ele manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. E muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver para sempre ao teu lado então. Que muitos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver para sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. 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 Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Meu nome é Thaisa, eu sou discípula na igreja em Goiânia. Bom dia, queridas igrejas. Eu sou a Lucimar, do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma oração a respeito desse período que estamos passando, né? Dessa pandemia e pelo coronavírus. Vamos orar? Vamos. Bom dia, Senhor. Eu quero te louvar, te agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia, porque o Senhor tem nos guardado esses dias, porque a vida do Senhor está em nós. Pai, eu quero te agradecer por tudo que nós estamos passando, que apesar de tudo, nós estamos unidos com o Senhor. Eu quero te pedir, Pai, pela saúde pública, por tudo que estamos enfrentando, pela falta de recursos, Pai, te louvar porque, apesar de tudo, nós temos essa oportunidade de ter saúde, de ter esse sistema de saúde. Também quero te pedir pela rede de hospitais particulares que tem enfrentado suas dificuldades, com a falta de leitos, muitas vezes com a falta até de instituições, de hospitais. Quero te pedir também, Pai, pelos membros da nossa igreja que estão doentes, pelas pessoas que têm enfrentado familiares com esse vírus, Pai, não tem sido fácil ficar em isolamento. Senhor, eu quero te pedir pela união, né, na nossa igreja, pelos líderes, Pai, que estão enfrentando tantas
instabilidades, que eles tenham sabedoria, que eles tenham criatividade nesse tempo, Pai, para desenvolver estratégias, para criar coisas novas, para atrair as pessoas. E quero te pedir também, Pai, por questões emocionais que estamos passando nesse tempo. Nós sabemos que não tem sido fácil. Quero te pedir por pessoas que têm passado por dificuldades acentuadas relacionadas a essa área, com ansiedade, depressão, por pessoas que muitas vezes até com tentativa de suicídio, Pai. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Quero te pedir que aquilo que for necessário, Pai, que a gente venha a desenvolver nesse tempo. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado Deus, soberano Senhor, quero continuar esta oração junto com a minha irmã Thaísa. Deus, estamos aqui unidas através do Teu Espírito Santo e oro que assim a igreja também esteja unida com nós através do Teu Espírito Santo. Deus, o Senhor é o único, o único Deus do universo. Diz um dos salmos que nas Tuas mãos estão as profundezas da terra e os cumes dos montes lhe pertencem. Todos nós pertencemos ao Senhor, Pai. Todas as criaturas pertencem ao Senhor. E como seu povo, Deus, queremos nos dirigir ao Senhor com as nossas súplicas, com os nossos agradecimentos, com o nosso pedido, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, em relação ao nosso país, em relação a essa situação que atravessamos, Deus. Que o Senhor nos encoraje, tire todo o medo, toda a ansiedade, Pai, todas as preocupações. Que o Senhor possa, Pai, através do Teu Espírito Santo, fortalecer-nos a cada dia, aumentando a nossa fé, renovando a nossa esperança, Pai, aumentando a nossa busca, a nossa sede e fome pelo Senhor. Por favor. Deus, e que juntos, Pai, unidos pelo Teu Espírito, o Senhor possa ouvir as nossas intercessões, Pai. Sim. Como a Thaísa pediu aqui tantas coisas em relação a essa situação atual da pandemia, Pai, eu estendo esses pedidos para aqueles familiares, as pessoas hoje, seja da nossa igreja, sejam nossos amigos, sejam nossos familiares que hoje estão passando por luto, Deus, por perdas de familiares, Deus, por essa dor tão grande, que o Senhor esteja lá com eles, confortando, Pai, levando o Teu consolo e a Sua graça, Pai. Nós temos tantas perdas hoje, não só pela Covid, mas também por qualquer tipo de perda, Deus. Que o Senhor esteja consolando esses corações, Pai, por favor. Por favor. Eu oro pelas pessoas hoje desempregadas, cada vez maior número de pessoas desempregadas, Pai, nossos irmãos na igreja, nossos familiares. Eu oro, Deus, que o Senhor dê a eles calma, sabedoria, Pai, e que o Senhor nos ajude como país, Pai, a crescer, a termos um governo eficaz, Senhor, uma liderança eficaz, uma liderança unida, Pai, nos diferentes níveis, federais, estaduais e municipais. Deus, eu oro por progresso nesse país, Pai, contra a corrupção, pela justiça social, Deus. Eu oro, Pai, pelo bem público, Pai, pelo uso correto, Pai, do dinheiro. Sim. Que os medicamentos cheguem, Pai, aos hospitais, que os medicamentos hoje necessários para intubação, como sedativos, analgésicos, não faltem nos hospitais, Senhor Deus, como nós temos visto. Que o Senhor não deixe, Pai, o dinheiro da saúde ser desviado para interesses próprios, Pai. Pedimos a Tua mão, Deus, nós sabemos que o Senhor se aflige com as nossas aflições, Verdade. Nós sabemos que o Senhor se aflige com a injustiça social, então nós intercedemos pelo nosso país, Pai. Pedimos também pela união da igreja, Pai, de cada igreja individualmente, das nossas igrejas irmãs, Sim. possamos estar unidos em oração, em jejum, nas atividades de cada igreja, unidos uns com os outros, Pai. Por o favor. Senhor, que é o nosso Deus, nossa rocha, nossa esperança, que o Senhor É nos verdade. encha de alegria, de paz, e que nós confiamos no Senhor, Deus, esperamos no Senhor, e que essa esperança que temos possa transbordar de nossos corações Por e favor. atingir, alcançar, Deus, as pessoas de nosso convívio hoje, Pai. Sim. Essa é a nossa oração, Deus. Eu oro que o Senhor aceite, que
o Senhor nos acalme. Acalme, Deus, a nossa alma, acalma o nosso coração, Pai. Sim. Por favor, te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Muito obrigada. obrigada. Desejamos um bom culto a Bom todos. culto a todos. Até a próxima. Eu amo servir a Deus. Cada dia que trabalho de coração, sem com propósito para alcançar. Eu amo servir a Deus. Eu amo servir a Deus. Eu quero andar na luz e a mensagem de Deus vou obedecer, brilhar assim como as estrelas no céu. Eu quero andar na luz. Eu quero andar na luz. Eu luto pela união. Sou mais forte tendo essa visão e nunca vou abandonar a missão. Eu luto pela união. Eu luto pela união. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver, nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, queridos, todos vocês que estão acompanhando esse tempo de adoração a Deus, de conhecimento de Deus, aqui no canal do YouTube da igreja. Eu quero dizer que é muito especial estar com você, você que é da Igreja do Rio e você também que é da Igreja de Goiânia.
que está acompanhando hoje com a gente esse culto. É uma alegria muito grande estar com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema Proteja-se. Essa foi uma série inspirada nos atuais requisitos, né, para a gente se proteger na área da saúde por causa da pandemia do coronavírus. E a gente pensou o quanto que é importante também a gente se proteger espiritualmente. E nesse sentido, a figura da armadura de Deus, ela é muito importante para nos ensinar como a gente se protege espiritualmente. E hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé. E por falar em fé, eu tenho um recado para os nossos irmãos e irmãs do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer o nosso exercício de fé nessa próxima quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos fazer o jejum como igreja, né, em razão dessa situação aí de pandemia e também pelas necessidades físicas, espirituais, pela igreja, enfim. Nós vamos fazer esse tempo de jejum na quarta-feira e no final do dia, às 8 horas da noite, o tempo de oração com toda a igreja pelo Zoom, como acontece sempre nesse dia do jejum. Vamos orar e falar sobre o escudo da fé. Pai, muito obrigado por podermos orar ao Senhor, podermos aprender com a Sua palavra, podermos aprender com Jesus Cristo. O Senhor é tão incrível, tão bom, Pai, que não se contentou em simplesmente ensinar verbalmente, Pai, e construir a nossa fé verbalmente, Pai. O Senhor veio em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, e por meio dele nós pudemos ouvir pessoalmente, nós pudemos aprender com o exemplo dele e pudemos ser salvos pelo corpo e o sangue dele derramado na cruz. Muito obrigado por esse privilégio. Eu oro para que o seu Espírito use as palavras que eu vou trazer aqui, que não sejam Henrique, mas o Senhor, Deus, trazendo por meio da sua palavra santa e poderosa, Pai. Abra os nossos corações para ouvi-la e aprender com o Senhor, por favor. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Então vamos lá em Efésios 6, versículo 16. O escudo da fé. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Qual que é o ponto aqui? Naquela época, aliás, qual que é o contexto? Naquela época, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo e as pessoas conviviam muito com esse contexto de batalhas. O Império Romano ele dominou o mundo naquela época e naturalmente desenvolveu muitas técnicas militares. Então, por causa disso, as pessoas sabiam do que se tratavam as armaduras, as ferramentas. É um pouco diferente do nosso contexto de hoje, fisicamente falando. A gente não tem tanto contato assim com essas técnicas. Mas eles tinham e por isso Paulo escreveu, usou essa ilustração da armadura. E eu queria, mas o primeiro foco que eu vou dar vai ser justamente nos dardos de fogo do maligno. Então, o que eram os dardos de fogo? Lá naquela época, os dardos eram de madeira ou de metal, mas a característica principal deles é que eles tinham uma ponta aguda,
né, como se fossem flechas ou setas, como vocês podem ver aí na figura, no vídeo. Uma figura é a reconstituição, nos dias de hoje, de como é que eram essas flechas e setas, tá? E a outra figura é uma gravura da época que tem vários tipos de pontas, afiadas e etc. Então, esses dardos eles eram feitos de um material que você mergulhava numa substância inflamável. Então, esse material, né, do dardo, ele ficava impregnado, né, e aí era fixado na ponta do dardo, bem firme mesmo. Quando estava bem firme, quando o soldado já estava pronto para atacar, aí ele jogava fogo no dardo e lançava, né, contra o inimigo. Se pegasse no inimigo, não necessariamente ele ia morrer, né, o inimigo, mas ele provavelmente ia pegar fogo em uma parte considerável do corpo dele e ele ia ser retirado de combate. E, por exemplo, veja nessa figura aqui na tela que esses dardos eles eram lançados assim em grandes quantidades, né, justamente para tirar o máximo possível de inimigos do combate já logo de cara. Mas a pergunta é: quem lança esses dardos? Se naquela época era o soldado, né, mas trazendo para os dias de hoje espiritualmente, para as nossas vidas, para a vida das pessoas próximas a nós. Quem lança esses dardos? É o político que você não gosta? É o seu chefe? São seus colegas de trabalho? Aquele sujeito da rede social? Seu vizinho? Aquele irmão da igreja? Seu marido, sua esposa, sua família? Errou. Nenhuma dessas pessoas lança dardos de fogo sobre você. Como fala justamente nesse versículo, né, de Efésios, quem lança os dardos são malignos. Você pode até ver na nota de rodapé da NTLH. Então, o maligno, ele não são as pessoas em si. O maligno é algo externo às pessoas, né? Ainda que influencie as pessoas naturalmente, mas é algo fora das pessoas. E é importante a gente ter essa percepção, porque normalmente a gente acredita que são as pessoas, né? Mas não, são as forças espirituais do mal. Nós somos atacados pelas ciladas do diabo e dos governos, autoridades e poderes espirituais que dominam esse mundo de escuridão, que é o que fala no versículo 12 desse capítulo de Efésios. Então, mas existe um problema no mundo hoje. O mundo hoje, ele não acredita mais na existência desses seres espirituais do mal. Não acredita mais no diabo. E é até compreensível, né? As pessoas veem filme de terror, se sentem mal de falar disso, é até compreensível. Mas isso é ótimo para o diabo, porque ele consegue atuar sem ser conhecido, sem ser visto. É ótimo. Essas pessoas querendo, com medo, se afastar desse tipo de coisa, acabam se tornando os alvos mais fáceis para o diabo. Então, e isso é uma tendência cultural do mundo que às vezes pode também invadir as nossas igrejas. Mas como é que acontece esse ataque dos dardos de fogo do maligno? Vou dar alguns exemplos. Você já tentou orar, mas vieram vários pensamentos e retiraram o seu foco de Deus? Você não conseguiu mais orar? Preocupações, etc. São dardos de fogo. Você, de repente, estava no culto,
adorando a Deus e tal, aí vieram pensamentos e te tiraram do foco. E às vezes até pensamentos bem maus, né? Com dardos de fogo. Você estava tentando ler a Bíblia e vieram várias distrações e preocupações e ficou impossível de você continuar a ler a Bíblia. Dardos de fogo. E é justamente esse o ataque mais comum, né, dos dardos de fogo do diabo. São os nossos pensamentos. Essa é a forma mais comum. Tentações, sugestões, imaginações. Por exemplo, a gente pode ser facilmente atacado por pensamentos de imoralidade sexual, adultério, né, ciúme, julgamentos, impulsividade, discussões, palavrões. De repente vem. Mas será que você está dando vazão para esses tipos de pensamentos na sua mente? Amargura, vingança. Mas eu vi aquilo ali, é absurdo, aquilo aconteceu, aquela notícia. E aí a mente já começa a trabalhar. Aliás, a mente não, os dardos de fogo lançados sobre você. Isso, sobre mim e sobre nós. Excessos, vícios, medo e até pensamentos de autodestruição. Né? Você fica mal e aí você até pensa em se autodestruir. Não se iluda, esse pensamento vem do diabo, das forças espirituais do mal que, se possível, vão te dar ideias para você se destruir ou espiritualmente ou mesmo fisicamente a sua própria vida. Olha que ataque voraz. Tem uma outra coisa interessante. As áreas onde nós somos mais afetados é onde o diabo ele tem mais poder de fogo na nossa mente. São as áreas onde a gente tem alguma fragilidade pessoal. O que é isso? Por exemplo, é muito mais comum do que parece, por exemplo, homens sentirem medo de mulheres, ou se sentirem mal com mulheres. E isso tem várias explicações, a criação e histórias que a pessoa vivenciou, etc. Então, diante de uma mulher, ele se sente muito mal quando é confrontado, por exemplo. Isso pode acontecer. E o contrário também, mulheres que pensam mal dos homens com muita facilidade. Isso também pode acontecer. Cada um tem uma área de fragilidade. Outra área, por exemplo, é vida sentimental. Quando eu, particularmente, eu descobri isso na minha vida, quando eu tive a oportunidade de namorar, e aí eu descobri quão fácil eram vir pensamentos maus na minha mente, pensando coisas ruins a respeito de relacionamento, medos e ciúmes, inseguranças. Era algo que fugia do controle, inclusive. Então, mas talvez a sua questão, sua área de fragilidade seja pessoas em figura de autoridade ou algum segmento específico, enfim. O fato é que nessas áreas os dardos vêm com muito mais poder. Então, mas não existe apenas a aprovação nos pensamentos. Existem também as dúvidas que o diabo lança, dúvidas sobre Deus, dúvidas contra Jesus Cristo, contra a Bíblia. Às vezes dúvidas se Deus realmente ama você, para você estar passando determinadas situações. E foi assim também com Adão e Eva, dúvidas, e eles, infelizmente, cederam a esses dardos de fogo que foram lançados sobre eles. Mas existe também uma outra forma de dardos de fogo, que são as provações.
né? Quem experimentou muito isso no primeiro século foram os nossos irmãos na fé, né? Mas existe também as provações hoje. Risco de perder coisas por você ser um cristão, problemas na área de saúde, financeira, família, casamento, pressão de pessoas próximas, né? Bom, mas como a gente consegue se proteger dos dardos de fogo do maligno, né? Já que eles vêm mesmo, né? Então, primeira coisa que você não deve fazer para se proteger dos dardos de fogo é usar suas próprias forças, seu conhecimento, sua inteligência, sua habilidade, sua posição, seu código pessoal de justiça, né? Eu antes de ser cristão, eu tinha assim muita confiança na minha ética pessoal, né? Então, tudo isso é ilusão. Na verdade, é fácil a gente ser tentado a querer enfrentar, né, os dardos de fogo do maligno dessa forma. E depois a gente não entende, né, por que a gente se queima tão facilmente, né? Porque a gente está tentando do nosso jeito humano, né, para lidar com algo que é espiritual. Não tem como funcionar. O que a gente precisa fazer é aprender a conhecer esse escudo, manuseá-lo, levantá-lo e usá-lo com habilidade. O escudo da fé. 1 Pedro 5, no versículo 8 e 9, fala sobre isso. Estejam alertas e vigiem, e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então a fé é a única forma que a gente tem de se proteger dos dardos de fogo do maligno. Então vamos falar um pouco mais sobre o escudo. O que é esse escudo? Por que escudo da fé? Interessante que as primeiras partes da armadura, cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho, eles são para você vestir. Mas as próximas 3 partes, escudo, espada, etc., são para você usar. Quando você está em descanso, você está vestido, mas quando você entra na guerra, aí você precisa usar essas armas, manuseá-las. Primeiro, os romanos, quando eles iam à guerra, eles apanharam muito nas primeiras guerras. E teve aí o famoso grande saque de Roma, em 390 a.C. Os romanos aprenderam muito com esse saque. E eles entenderam que não poderiam crescer e se desenvolver se eles não se especializassem na arte das batalhas, na arte da guerra. Então o que eles começaram a fazer? Se eles dominavam determinados lugares, eles começavam a aprender a arte da batalha desses povos que eles conquistavam. Eles aprendiam, eles tinham essa capacidade de aprender e de absorver aquilo que os outros ensinavam. Isso foi muito poderoso para o exército romano. E uma das grandes coisas que eles aprenderam foi a falange, a técnica da falange. O que é a falange? Sei que tem umas torcidas aí que tem esse nome, né? Mas essa falange, ela é uma divisão lá da área de batalha fundamental, estratégica naquela época. Era parte do exército que portava os escudos. Olha aí o escudo. Os romanos aprenderam isso com os gregos e macedônicos, essa formação da falange. Então, basicamente, como você pode ver aí na figura, na tela, eles eram homens
a fileira de homens portando os escudos enfileirados e com as lanças por cima. Então formava esse bloco que marchava, né? E também tinha fileiras à frente e atrás também. Então era uma formação em retângulo que marchava. Então, se por exemplo um exército tivesse essa formação da falange e fosse enfrentar outro que não tivesse a falange, o que tivesse a falange ia destruir, ia moer o exército que não tem. Eles usavam esse recurso. Aí o rei Xerxes, lá da Pérsia, quando foi enfrentar, né, os exércitos gregos, ele não quis aprender muito, né, não desenvolveu um recurso assim, e a única coisa que o Xerxes fazia era mandar mais homens para enfrentar os exércitos gregos. E aí o que acontecia? Uma matança indiscriminada. Porque não adiantava enviar mais homens, você tinha que ter a técnica correta, e naquele caso eram os escudos da falange. Mas Roma, o exército romano, ele aprendeu essa técnica e a desenvolveu ainda mais. E esse foi um dos principais elementos para o grande desenvolvimento do Império Romano. Essa técnica da falange foi um grande diferencial. Mas vamos falar mais sobre o escudo. Ainda mais, né, sobre o escudo. Nessa figura aqui, abaixo, você vê um soldado romano da época. A principal arma dele era o gládio, que era uma espada menor, né, que não era para uma luta mais distante, ou como aquela espada que a gente conhece, né, mas era uma espada para estocar o inimigo. Mas junto com essa espada, o soldado romano ele portava o escudo. E esse escudo romano era mais desenvolvido que o grego. Ele era retangular, ele era mais leve, de madeira compensada, então ele conseguia ser manuseado melhor. Esse foi um grande diferencial aí para o soldado romano. E é interessante que esse escudo ele tinha 1,20 m. E o soldado da época, né, tinha 1,5 m, 1,60 m. Então o escudo praticamente protegia ele por inteiro. E isso fez grande diferença. Ele basicamente, o soldado, quando ia para frente de batalha, o escudo protegia ele dos dardos de fogo e de qualquer outros ataques, flechas, protegia muito bem. E ainda por cima o soldado usava o escudo para atacar o adversário, né, atordoar o adversário, e aí ele ia lá e atacava com gládio. Foi realmente um grande diferencial. Nessa imagem você vê aí 3 escudos romanos enfileirados. Então era interessante porque a falange romana e as falanges eles marchavam como uma unidade só. E o interessante é que nessa formação das filas, você tinha parentes numa mesma fileira. Por quê? Porque um protegia o outro. Quem estava na direita protegia quem estava na esquerda, e assim todos se protegiam. É interessante porque esse dever da pessoa portar o escudo nas batalhas fazia com que eles fossem também portadores da esperança de ter vitória na guerra, esperança de voltar para casa. Eram portadores da esperança. Então Judas, vamos ler Judas 1, versículo 20 e 21. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Diz assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Esperando no nosso Senhor Jesus.
A fé está diretamente relacionada com a esperança. O escudo da fé traz a esperança. Vamos falar mais sobre a fé. Vamos ler Mateus 16, do 13 ao 18. Diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Versículo 16, repetindo, ele fala: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas aqui nessa escritura é o Filho com F maiúsculo. Ou seja, Jesus é Deus. É isso que ele estava dizendo. Não é um filho qualquer, o Filho. Jesus é Deus. E esse é o fundamento da fé, já que a gente está falando de fé. É crer que Jesus é Deus. E era isso no que acreditava aqueles homens que estavam ali reunidos com Jesus. E se você acredita nisso, você é parte daquele grupo de homens. Essa é a igreja de Jesus Cristo, aqueles que creem que Jesus é Deus. E essa igreja é ela que vai vencer as portas da morte, como fala em outras traduções da Bíblia, ou as portas do Hades. E é interessante, porque veja nessa figura aqui, na tela, essa figura é de uma formação da falange romana, invadindo aí uma fortaleza. Então, se nós usamos o escudo da fé, e essa fé verdadeira em Jesus Cristo, nós vamos vencer os portões da morte. Tinha uma época em que eu estava tendo uma dificuldade para ler a Bíblia. Na verdade, sempre um desafio, mas naquela época eu compartilhei isso com uma pessoa que era líder de uma igreja. E aí ele falou, olhou para mim, pensou e compartilhou Romanos 10, 14, para me incentivar a ler a Bíblia. E Romanos 10, 14 fala o seguinte: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? O que esse irmão quis dizer para mim é que se eu não lesse a Bíblia, eu não ia ter uma fé construída em Deus, em Cristo. É preciso ler a palavra de Deus para você ter essa fé construída, construir o seu escudo da fé. Porque a fé não é só crer intelectualmente. Vamos dar um exemplo aqui, a famosa parábola da chuva, que é uma parábola popular, que não está na Bíblia, mas eu acho ela bem ilustrativa. Havia 2 agricultores, e as suas terras eram secas e sem chuva. Era um tempo difícil. Então, os 2 agricultores oraram a Deus e pediram a chuva. Um deles preparou a terra para receber a chuva de Deus, e o outro não preparou. Qual dos 2 agricultores teve fé de verdade? Naturalmente, aquele que preparou a terra. Isso é um ponto importante. Essa parábola popular lembra aquilo que está escrito em Tiago 2,14, não precisa ir lá, que fala que a fé sem obras está morta.
Então, as atitudes demonstram a sua fé. E nesse contexto da armadura de Deus, esse escudo da fé é a capacidade de você aplicar rapidamente aquilo que você acredita, como uma resposta aos dardos de fogo que o diabo atira. Esse é o escudo da fé. E é interessante porque ele não aponta, o escudo da fé, a fé, ela não aponta para a tradição religiosa, para religiosidade simplesmente por ela mesma, né? Nem para a organização da igreja, ou boas obras, ou habilidade humana. A fé verdadeira, ela não aponta para isso, né? E Romanos 4, do 18 ao 21, fala sobre o que é essa fé verdadeira, para a gente entender melhor. Diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou lembrou que a Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Naquela época, não existia religião judaica instituída, não existia aquela estrutura, só existia a fé que agrada a Deus, que é a fé que Abraão teve. Só existia a promessa de Deus para Abraão, e ele acreditou nessa promessa de Deus. Ter fé, a fé aponta sim para você crer nas promessas de Deus. A fé verdadeira aponta para você crer no caráter de Deus. Você olhar o poder de Deus, olhar a proteção de Deus e crer nisso. Olhar o auxílio de Deus, a vida de Jesus Cristo, o exemplo de vida dele. Essa é a direção certa para onde aponta a fé. A obediência a Jesus Cristo, você crê que o Espírito Santo vai te ajudar, você crê nas palavras de Jesus, que quando ele fala que vai estar com seus seguidores até o fim dos tempos, é para essa direção que vai a fé, que é capaz de suportar os dardos de fogo do maligno. Em Hebreus 12, 2, fala o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da grande alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Essa escritura fala que é por meio de Jesus, é olhando para Jesus que a nossa fé começa, e é continuando olhando para ele que a nossa fé vai subir, vai amadurecer, que a gente vai aprender a usar o escudo da fé. Então, se você está pensando, por exemplo, talvez você ainda esteja pensando em seguir Jesus Cristo, talvez você esteja com dúvida de entregar a sua vida para Jesus Cristo, tenha medos, incertezas de se entregar completamente a Cristo. Mas eu quero dizer o seguinte: é muito melhor você se lançar nessa incrível jornada que é se tornar um seguidor de Jesus, do que você passar a sua vida inteira com as suas roupas ardendo em chamas e recebendo dardos, sem saber como se proteger, sem nem saber que está sendo lançado sobre você. Então, está na hora de você construir o seu escudo na fé com Jesus Cristo. E para você e para nós, que já estamos há bastante tempo nessa caminhada, vamos ler 1 Timóteo 1, 19, que fala o seguinte:
conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Vamos ser cuidadosos com a nossa fé. Não vamos ficar queimando as nossas consciências, entristecendo o Espírito Santo. Vamos ser zelosos, né? Porque a fé também pode ser perdida se a gente não cuidar e não zelar por ela. Existem momentos na vida que a gente sente medo, né? E hoje eu vejo, né, esses momentos de medo como uma grande oportunidade para exercitar a fé. Por quê? Porque o medo vem, basicamente é uma situação de ameaça que você não tem o controle sobre ela. E aí que é interessante, porque as suas habilidades humanas e tudo mais, seu conhecimento não vale de nada numa situação de medo, porque você não tem o controle. E aí é que você tem a oportunidade de confiar no poder de Jesus Cristo, de confiar e crescer na fé, na capacidade do poder de Cristo de lidar com essas situações. Lucas 8, do 22 ao 25, fala sobre isso, né? Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Quando estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Abre parênteses. Imagina se os discípulos e os apóstolos morressem nesse dia, né? Quanto prejuízo que a gente não ia ter. Mas enfim, eles já estavam certos que eles iam morrer. Fecha parênteses. Vamos continuar a ler. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é esse? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Que homem é esse? Jesus Cristo. Veja como é importante a gente conhecer mais a Jesus Cristo para fortalecer a nossa fé. Que homem é esse? Vamos conhecer mais Jesus para que a gente se fortaleça. Mas é interessante porque Jesus ele deixou uma pergunta e eu quero encerrar esse tempo aqui com duas grandes perguntas de Jesus para nós. São duas perguntas. A primeira é essa, do versículo 25. Por acaso vocês não têm fé? Essa é a pergunta do nosso mestre para nós. É interessante porque a gente está acostumado a conviver no contexto, né? Muitos de nós dentro da igreja, mas talvez muitos de nós não estejamos exercitados nessa prática, nesse exercício da fé. E aí Jesus, eu acho até que lógico, né, chamando a atenção, repreendendo, mas talvez até com um certo senso de humor. Um certo senso de humor, assim, vocês não são pessoas de fé? Não creem? Não estão na igreja? Vocês não têm fé? Estou aqui do lado de vocês. É bem interessante isso, né? Essa é a pergunta que Jesus lançou para nós. Afinal, nós somos cristãos. Então, por que a gente vai usar armas humanas em vez de usar o escudo da fé? Por acaso nós não temos fé? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, para finalizar, está em Lucas 18, do 7 ao 8. Vamos ler aqui. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo?
Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Essa é a segunda grande pergunta. Será que Jesus vai encontrar fé em mim, em você, quando ele voltar? Vai encontrar a gente exercitado no escudo da fé quando ele voltar? E ele vai voltar? Essa é a segunda grande pergunta. Jesus, ele é fantástico, maravilhoso, tem domínio sobre qualquer tempestade do mundo, qualquer tempestade da sua vida, na nossa vida, mas a nossa parte é ter fé. A gente precisa acreditar, a gente precisa crer. E crer de uma maneira real e saber usar o escudo da fé. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, meus amigos, meus irmãos. Vou fazer uma oração para a gente refletir no nosso Senhor Jesus e tomar a Santa Ceia. Vamos lá. Pai, muito obrigado pelo exemplo, pela proteção, pela pessoa do nosso Senhor Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que concentre agora os nossos corações no corpo de Cristo, que é representado pelo pão, e no sangue, que é representado pelo suco de uva. Nos ajude a lembrar que Jesus é o autor da nossa fé e que nem a cruz tirou ele desse objetivo, Pai, de nos salvar, de nos curar, de nos proteger, de nos conduzir até o final da nossa vida com a fé na direção correta. Pai, muito obrigado por Jesus e queremos lembrar dele. Em nome dele que eu oro. Amém. Olá! Eu sou muito grata em poder compartilhar sobre a ceia, o que a ceia representa para nós. Meu nome é Fátima, esse é Carlito, meu esposo. Oi! Nós fomos batizados há 29 anos atrás na igreja de Chicago. Temos 3 filhos, 2 são discípulos na igreja de Denver. Temos 5 netos e outro a caminho. E agora eu quero compartilhar com vocês uma escritura lá em Atos 20, 22 a 24. Vamos lá. Atos 20, 22 a 24 diz: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Amém, amém. Obrigado. Então, o que a ceia representa para mim? Representa uma esperança de vencer esse conflito diário entre obediência e egoísmo que reina dentro de mim. Sei que devo ser obediente às Escrituras, obediente aos exemplos e à vida de Jesus e seus ensinamentos. Aqui em Atos nós vemos Paulo, mesmo sabendo que prisão e sofrimento lhe esperava em Jerusalém, não desistiu de fazer a vontade de Deus. Ele considerou sua vida totalmente insignificante diante do privilégio de anunciar a mensagem de Deus. E aí a gente vê também em Mateus 26, 39,
Nós vemos o exemplo de Jesus no jardim de Getsêmani orando. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, ao comermos desse pedaço de pão, que representa o corpo aquebrantado de Jesus, e ao tomarmos do suco, que representa seu sangue jorrado na cruz, supliquemos a Jesus a nos ajudar a pôr à morte o nosso pecado de egoísmo, para que podemos fazer a vontade do Pai sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Pai Santo, Pai bondoso, Pai todo-poderoso, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo seu reino, Pai. Obrigado, Senhor, por Jesus, por ter comprado a nossa cidadania nesse reino com seu próprio sangue, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor ajude-nos a viver de acordo com a sua vontade, hoje e sempre. Amém. Amém. Olá, bom dia! Bom dia à Igreja do Rio de Janeiro, bom dia à Igreja de Goiânia, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Eu sou o Borges e sinto-me muito grato pela oportunidade em estar com vocês neste momento. Eu gostaria de compartilhar duas escrituras para falarmos de um assunto muito importante nas atividades do Reino de Deus aqui. 2 Coríntios 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em Efésios, capítulo 5, versículo 2,
diz o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Então, diante dessas escrituras, eu quero encorajar a todos a se disporem em ofertar para a obra do reino de Deus, pois as ofertas são utilizadas fundamentalmente nas atividades do reino de Deus aqui na terra, até que Cristo volte. Principalmente nas atividades, na missão, que é levar o conhecimento de Deus a todos os homens. Então eu quero encorajar aos irmãos do Rio de Janeiro, como aos irmãos de Goiânia, a ofertarem com amor e liberalidade, que a sua oferta não seja só financeira, que seja uma oferta, que seja a sua vida, que seja o seu dispor, que seja o seu tempo. E os irmãos do Rio de Janeiro que querem e sentem no coração a alegria de ofertar, que ofertem através da conta que está sendo exibida abaixo no vídeo. E os irmãos de Goiânia, como de costume, oferta, o número da conta, ele é disponibilizado no grupo da Igreja de Goiânia. E ambas as contas das igrejas, elas estão na descrição desse vídeo. Obrigado pela oportunidade e eu gostaria de orar em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este momento ímpar de estar aqui na congregação do Senhor, com os irmãos do Rio de Janeiro, com os irmãos de Goiânia. Obrigado, meu Deus. A Tua vontade seja feita em nossas vidas, todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço e te oro. Amém. Olá! Que incrível a gente ter podido passar esse tempo juntos, né? Nesse culto em que nós unimos a Igreja do Rio de Janeiro, nós unimos a Igreja de Goiânia e nos unimos todos nós, irmãos, que, poxa, é incrível poder ter passado esse tempo juntos. Eu quero utilizar esse momento para agradecer a todos que colaboraram de alguma forma para que esse momento legal pudesse ter acontecido, né? Eu quero agradecer os irmãos que oraram, quero agradecer os irmãos que participaram dos louvores, eu quero agradecer pela incrível mensagem que foi pregada, pela ceia, pela oferta, e dizer que, poxa, precisamos ter outros momentos legais como esse. Eu vou deixar o meu até logo e vou passar a bola agora para o meu irmão Filipão, meu irmão carioca. Tá contigo, meu rei? Valeu, cara. Tamo junto, Paulão. Bem, muito obrigado, Igreja de Goiânia, pelo convite. Foi ótimo a gente estar junto aqui nesse culto. Foi maravilhoso. Muito bom a gente poder estar junto como igreja louvando o nosso Deus, né? Lembrando todo mundo de dar o like no vídeo. Like é o dedinho pra cima. É muito importante, gente. Quando a gente só aperta o botão, já aumenta a possibilidade desse vídeo chegar para uma outra pessoa. Então, quanto mais likes um vídeo tem, mais chance esse vídeo tem de alcançar alguém e de poder chegar para outras pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia. Então, dá um dedão para cima, se inscreve no canal da Igreja do Rio, se inscreve no canal da Igreja de Goiânia. Vai ter aqui também no link da descrição do vídeo as redes sociais da Igreja de Goiânia. A gente tem aqui também um link para, caso você não conheça a Bíblia, caso você não conheça Deus e você está procurando, a gente tem também aqui para você preencher um formuláriozinho lá para a gente ir deixando o seu contato e a gente vai entrar em contato com você da forma que você preferir. Vai ter também, para você que está querendo fazer algum pedido de oração, também um espaço para você escrever lá. Tem também o link para o WhatsApp da igreja. A gente na Igreja do Rio está com um WhatsApp que manda as nossas notícias, nossos vídeos. Então, já me inscrevi, já adicionei o contato, ele não está chegando para mim. Beleza, você adiciona esse contato e manda um oi lá, alguma coisa, porque aí ele vai mandar a resposta automática. Lembrando também, vai ter aqui agora, esse culto vai ter uma coisa diferente. A Igreja de Goiânia já tem feito isso, mas vão ter 3 links aqui no Zoom. A Igreja de Goiânia tem se dividido, né, depois do culto para salas de convívio. Vai ter aqui então um link
para jovens universitários. Tem então outros 2 links, que é o da Igreja de Goiânia e o de Aparecida de Goiânia. E aí vocês se dividem lá. Mas é isso, gente. Foi ótimo estar com vocês. Beijo para todo mundo. Que venham outros cultos desses. Que Deus abençoe a gente e cuide da gente nesse ano de pandemia. Tchau, valeu!